Boa noite a todos. Hoje o tema da nossa aula é dolo. Daremos sequência aos nossos estudos e conceituando o dolo, dolo nada mais é do que a vontade consciente de praticar uma conduta típica. Conduta típica. O que é conduta típica? É uma conduta prevista do ordenamento jurídico. Vontade, desejo consciente de praticar uma conduta típica, uma conduta tipificada. Essa é a teoria da vontade. Existem diversas teorias, mas a teoria adotada pelo Código Penal é justamente a teoria da vontade, partindo de uma visão finalista. Doutrinador Carrara prevê que dolo é a vontade dirigida a um determinado resultado. Dolo, existem dois principais elementos que eu não posso deixar de mencionar. O primeiro elemento é o elemento cognitivo ou intelectual. É a representação, é justamente o que corresponde à consciência da conduta, do resultado, do nexo causal entre eles, que é a ligação entre a conduta e o resultado. E o segundo elemento é o elemento volitivo, ou seja, a vontade de realizar determinada conduta. Claro, conforme a teoria, a visão finalista. O dolo, ademais, nós temos algumas espécies de dolo. Nós temos um dolo chamado de dolo direto e nós temos o dolo chamado de indireto. Como dolo direto, nós tem-se que o sujeito, o agente, ele quis ou ele quer produzir o resultado. E ele se subdivide-se em dolo de primeiro e dolo de segundo grau. Dolo de primeiro grau nada mais é do que a vontade do agente em produzir um resultado único. Esse é o dolo direto de primeiro grau. O dolo direto de segundo grau nada mais é do que a vontade do agente, e essa vontade ela tem um resultado principal, mais um desdobramento. Que desdobramento é esse? Um resultado secundário para o agente, porém necessário. Vamos aos exemplos que fica um pouco mais claro. Como dolo direto de primeiro grau, tem-se o atirador. O exemplo clássico é o atirador que, almejando a morte da vítima, desfere-lhe um tiro certeiro, fatal. Dolo direto de primeiro grau. Vontade consciente, volitiva, né? De praticar o artigo 121 do Código Penal. Dolo direto de segundo grau seria o sujeito que, querendo atingir determinada pessoa situada em um lugar público, ele planta uma bomba que, ao detonar, certamente matará outras pessoas, terá outros resultados. Então, além dele atingir o resultado que ele queria, com a explosão dessa bomba, ele atinge outras pessoas. Então, é isso que nós consideramos, é isso que a doutrina considera como dolo direto de segundo grau. Trabalhamos o dolo direto de primeiro e de segundo grau e agora prosseguimos trabalhando o dolo indireto. Dolo indireto, para Guilherme de Souza Nucci, nada mais é do que a vontade do agente dirigida a um resultado determinado, porém vislumbrando possibilidade de ocorrência de um segundo resultado,
não desejado, mas admitido, unido ao primeiro. A título de exemplo, nós temos, né, inclusive a doutrina trabalha com o dolo indireto, ela subdivide ele em eventual e alternativo. Eventual é quando a gente não quis ou não quer produzir o resultado, mas com a sua conduta ele acaba assumindo o risco de fazer. E o alternativo? O alternativo é quando a gente quer produzir ou um ou outro resultado. Exemplo, ele quer oferir ou matar. O dolo, nós temos ainda, né, esse exemplo do Zé, né, um sujeito A, atira vários tiros contra o muro e se ele atinge alguém, o que claro é previsto por ele assume esse risco, ele responderá por quê? Pelo homicídio doloso, tá? O dolo indireto, dolo eventual. Além do dolo direto, que também é chamado de imediato, e do dolo indireto, ou também classificado, né, chamado de imediato, nós temos outras espécies de dolo. Nós temos o dolo, que é classificado em dolo de dano ou dolo de perigo. Dolo de dano, o agente ele pratica conduta querendo lesar o bem, tutelado, protegido pela norma. E o dolo de perigo, o sujeito visa somente expor a perigo o bem jurídico protegido. Não tem intenção de lesioná-lo, mas a exposição ao perigo já tem previsão legal. Título de exemplo, veja-se o caso do artigo 130 do Código Penal, que incrimina o ato de quem, sendo portador de doença venérea, realiza contato sexual capaz de transmiti-la. Ora, se o agente pratica a conduta, visando tão somente o prazer sexual, que é justamente o dolo de perigo, ele já incorre no caput. E tem uma pena prevista ali de detenção de 3 meses a 1 ano. Se, por outro lado, ele objetiva transmitir a moléstia, que é o dolo de dano, ele responde pela forma qualificada prevista no parágrafo 1º do referido artigo 130. E a pena é maior, reclusão de 1 a 4 anos. Então, nós temos alguns tipos penais que prevêem apenas o dolo de dano, outros, a simples exposição, se é que pode-se dizer de simples, mas a exposição a perigo, já é essa intenção, né, ela já é tipificada pelo Código Penal. Prosseguindo, nós temos o dolo natural, ou também chamado de neutro, que é aquele que possui somente 2 elementos, consciência mais vontade. Né? É o quê? Essa é a concepção que domina. E nós temos o dolo híbrido ou normativo, que ele previa, além da consciência mais a vontade, a consciência da ilicitude, que aquilo era ilícito, que aquilo era errado, que aquilo não era legal. Essa classificação ela já está superada, tá? Do dolo híbrido ou normativo, porque nós sabemos que dolo atualmente segue uma visão finalista, consciência mais vontade. Não precisa dessa consciência de que é ilícito. E nós temos ainda, entre as classificações, nós temos também o dolo classificado como dolo genérico. Trata-se de uma vontade de concretizar os elementos do tipo penal. Né? Esse dolo genérico, ele está previsto, essa vontade de concretizar o resultado, ela está prevista na maioria dos artigos que estão na nossa norma penal. Então, essa conduta, essa intenção, essa consciência, mas essa vontade de produzir um resultado,
Isso é o dolo genérico. E nós temos também o dolo específico, que é dentro do dolo genérico, nós temos às vezes alguns casos que prevêem um dolo específico. Vou dar o exemplo que fica melhor para se compreender. O artigo 159 do Código Penal. Ele trata-se da extorsão mediante o sequestro. Aqui, né, no artigo 159, o dolo genérico, ele consiste na vontade livre e consciente de privar a liberdade de locomoção do ofendido. Então, esse é o quê? É o dolo geral, é o dolo genérico. E o tipo penal também prevê um dolo específico, que é justamente a intenção de obter alguma vantagem, como condição ou preço do resgate. Resgate de quem? Da vítima, né? Então, um tipo penal, artigo 159, e nós temos justamente o quê? Nós temos o dolo genérico e o dolo específico. Seguindo já para o final do tema, nós temos ainda outra espécie de dolo. O dolo geral ou dolos generalis, né? Ele dá-se quando o sujeito ele pratica uma conduta objetivando, desejando, almejando, até mesmo alcançar um determinado resultado. E, após acreditar de forma errada que atingiu, né, atingindo o resultado, ele realiza outro comportamento, o qual acaba por produzi-lo. A título de exemplo, a doutrina traz que para matar seu inimigo, alguém golpeia esse alguém fortemente. A vítima desmaia, fazendo a gente pensar equivocadamente que ela faleceu. Em seguida, com a finalidade de simular um suicídio, deixa o ofendido suspenso, numa corda amarrada, né? Provocando o quê? Asfixia, né? Porque essa corda estava amarrada ao seu pescoço. Nós temos o quê? Nós temos um dolo geral, né? O agente ele praticou essa conduta objetivando o resultado, acreditou erroneamente tê-lo atingido e realizou outro comportamento que acabou realmente produzindo. Só que duas importantes observações. A observação número 1 é que o dolo geral ele é diferente do erro sobre o nexo causal e também é diferente da famosa consumação antecipada. O que vem a ser erro sobre o nexo causal, inicialmente? A observação número 1. Número 2, né? Primeiro é que são diferentes. Dolo geral é diferente de erro sobre o nexo causal, que é diferente de consumação antecipada. Segunda observação, vamos conceituar o erro sobre o nexo causal. No erro sobre o nexo causal, realiza-se uma só conduta, pretendendo o resultado, o qual é alcançado em virtude de um processo causal diverso daquele imaginado. Vamos para o exemplo. Uma pessoa joga seu inimigo de uma ponte sobre um rio. Essa é a conduta. Qual é a intenção, gente? Matar. Esse é o resultado. Matar pelo quê? Pelo afogamento. Ele não atirou essa pessoa pela ponte, né? Nexo de causalidade esperado. O que é um nexo de causalidade? A ligação entre a conduta e o resultado. Mas a morte ocorre porque durante a queda, esse ofendido bate a sua cabeça contra os alicerces da ponte, por exemplo. Esse nexo de causalidade entre a conduta de jogar essa pessoa da ponte e a morte dessa pessoa foi diferente do imaginado. A diferença fundamental entre o dolo geral e o erro sobre o nexo da causalidade está justamente no fato de que naquele há duas condutas, enquanto neste há somente uma. Ótimo. Essa é a principal diferença. A segunda diferença é a referente à consumação antecipada. Então, anotem aí. Observação número 3. Consumação antecipada.
antecipada. A consumação antecipada, ela é o oposto, o contrário do dolo generalis, porquanto se refere a situações em que o agente produz de forma antecipada o resultado esperado, sem se dar conta disso. A título de exemplo, uma enfermeira que ministra o sonífero, claro, numa elevada dose, tentando o quê? Sedar um paciente. E após envenená-lo mortalmente. Então, ela seda para depois envenenar ele mortalmente. Só que verifica-se, apura-se depois que o óbito foi decorrente da dose excessiva do sedativo. E não o quê? Da ministração do veneno mortal, né? Ministrado depois. Nesse caso, responderá por homicídio doloso. Bons estudos, pessoal!